Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar aqui as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando aí do São Paulo Futebol Clube, né? Para você que é novo aqui no canal, já seja bem-vindo aí, já se inscreve e deixa seu like aí. Mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. São Paulo treinou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, em preparação para o retorno aos gramados na temporada de 2025. O primeiro compromisso será contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, no estádio do Maracanã, sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o tricolor tem o Bragantino em Bragança Paulista, o Bragantino que também figura no G4 do Brasileirão. Aí tem o clássico majestoso contra o Corinthians no Morumbi, nesse que será o primeiro jogo de Hernan Crespo diante da torcida neste seu retorno. Ainda pelo Brasileirão, nesse mês de julho, o Juventude e também o Fluminense encerram o mês na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Serão 6 importantes partidas em 19 dias. Mas falando especificamente do retorno aos gramados, que será contra o Flamengo, lembrando que o São Paulo vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro contra o Bahia e também Vasco da Gama. Hoje o tricolor é o 14º com 12 pontos, está a apenas um ponto da zona do rebaixamento. E no treino desta terça-feira, o técnico Hernan Crespo fez uma atividade de enfrentamento de setores em campo reduzido. Depois teve ajustes no ataque contra a defesa e também atenção especial à saída de bola. O jovem atacante Lucas Ferreira, com dores no quadril, fez trabalho à parte no gramado com a fisioterapia. Ainda pensando em reforçar o elenco, o São Paulo tem 3 nomes ou 3 setores prioridades para a contratação: um zagueiro, um atacante e também um lateral direito. Com a saída do Igor Vinícius, que foi para o Santos, a jovem promessa Mike lesionado, o tricolor tem apenas um lateral, que é o português Cedric, de 33 anos. E um dos nomes sondados pela diretoria tricolor foi o do peruano de 35 anos, Luiz Advíncula. Atualmente ele atua no Boca Juniors desde a temporada de 2020, tem contrato com a equipe argentina até o fim de 2026 e nessa sondagem que o São Paulo fez, os valores foram considerados altos para o atual momento do tricolor, que vive crise financeira e tem muita dificuldade para contratar jogadores. Mesmo assim, o São Paulo ainda mantém o Advíncula no radar, já que precisa muito contratar um lateral direito para a sequência da temporada de 2025. Em contratações, quem está monitorando tudo, Hernan Crespo está com esse alerta, com esse radar ligadíssimo, né? Olhando aí tudo que precisa, avaliando esse time do São Paulo que ele vem treinando com muito afinco. O que ele detectou aí, Hernan? E aí tem o problema do bolso, né? Dinheiro não é problema, é solução, né, gente? Mas quando você não tem, aí vira problema. O Crespo entregou para a direção do São Paulo alguns nomes que ele gostaria, né, e posições, né? Então tem jogador de lado de campo, tem lateral direito, tem zagueiro. E aí o São Paulo observa, monitora e tal. O Advíncula lá do Boca, assim como o Fabrício Bustos, do River Plate, são jogadores que, assim, o São Paulo observa, mas assim, não vai trazer, porque o modelo de jogadores que o São Paulo vai trazer já é muito claro. É tipo o Enzo Dias, a gente estava falando do Enzo Fernandes, mas é o Enzo Dias, quem dera fosse o Enzo Fernandes, hein? O Enzo Dias, o Wendel, o próprio Dineno, são jogadores que estão em fim de contrato, livre no mercado, e aí o São Paulo consegue pagar ali um valor de luva parcelado e faz um contrato com o jogador. Ou então um empréstimo com opção de compra para o orçamento do ano que vem pagar, como fez o reempréstimo com a Lazio pelo Marcos Antônio. Então é nesse modelo de contratação. E aí para você tirar o Advíncula, você tem que pagar para o Boca. E aí o Fabrício Bustos tem lá o River para pagar. Você já tem uma grana tem a grana do Galopo, tem o Enzo Dias que está lá. Mas são negociações que são independentes de você trazer um novo atleta. Então o São Paulo está com dificuldade. Não dá para criar uma expectativa no torcedor. Agora o Crespo indicou nomes e o São Paulo vai ter que ir atrás e vai trazer. Não, isso não é garantia, são sugestões. E o São Paulo está tendo dificuldade para contratar jogadores. E vai ser assim quando tiver a abertura da janela. E nessa vai ser importante ter reforços, mas não vindos de fora, vindos do próprio elenco. Isso aí está tendo já. Pois é. E é isso que eu quero saber. Porque você já me contou aqui que o Oscar está na ponta dos cascos já para jogar. O Oscar vai ser titular contra o Flamengo.
Ótimo. Informação, hein, gente? Aqui a gente trabalha com informação. Titular contra o Flamengo. Jogo sábado, hein? Jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, é isso. E o Lucas, como é que tá? Será que eles podem voltar a jogar juntos logo? Lucas e Ferreirinha voltaram a treinar com todo o time ontem, elenco com todos. Vai depender muito da evolução da semana. Hoje, terça-feira, é mais fácil eu dizer para vocês que o Ferreirinha tem mais chance de ser relacionado do que o Lucas. Porque vai depender muito da evolução, daquela coisa do ritmo do treino, se não sente pancada, se não sente dor de novo. Então há um cuidado muito grande. Há a possibilidade de você relacionar os dois? Claro que existe. O São Paulo trabalha, inclusive, para isso, para relacionar os dois jogadores. Mas ainda vai depender dessa evolução de trabalho que vai ser essa semana. E o Crespo está trabalhando 2 períodos, está fazendo bastante trabalhos. E é legal, assim, porque o trabalho do Crespo, deixa eu só até pegar aqui uma mensagem que eu recebi de uma pessoa, de um atleta e tal, falando sobre o treino do Crespo, que é bem legal aqui, eu queria ler. Treino muito bons. É um treinador que tem muito a melhorar o time. É um treinador que tem muita bagagem. É um treinador que tem muitas opções dentro do campo. Treinos têm sido muito bons. Quer ver? Ó? E esse time, com esse trabalho que está sendo feito ali na intertemporada, tem muita margem para crescer. Então, essa aqui é a opinião de um jogador que eu conversei, obviamente não vou revelar, mas que tem elogiado esse dia a dia de trabalho com o Crespo. E de fato, a análise o Crespo melhorou como treinador. Ele é um treinador hoje que tem mais opções. Então, surpreende dentro do São Paulo o fato dos trabalhos estarem sendo muito bem desenvolvidos. Então, mas é sempre assim, quando o cara chega é tudo bom, tudo maravilhoso. Não, eu estou trazendo um relato aqui de uma apuração, uma conversa com alguém que está ali sentindo o dia a dia do trabalho com o E é legal quando parte do jogador, né? Porque quando parte do jogador é sinal que eles estão acreditando nesse trabalho que está começando. E aí quando sei lá, se apura com algum dirigente, vão falar que estão criando uma narrativa. Não, e não é. É quem está ali com ele. Fala, PV. É um jogador estrangeiro que trabalhou com o Crespo. Ou é o Enzo Dias, ou é o Arboleda, ou é o Ferrares. O Hernan estava traduzindo o que estava escrito no WhatsApp dele. Não estava não. É que a conversa ficou solta, assim, de vários assuntos. Ele respondeu, não foi uma mensagem só. É que tem vários assuntos, não foi uma conversa linear. Olha, o PVC tentando arrancar a informação do Hernan. Tá apurando até com o Hernan, gente, tentando tirar. Quem vocês acham que é? Contem pra gente. Ele não vai contar, mas contem eu. Mas pelo jeito que o André falou, pelo jeito que ele falou, já sei quem é a fonte dele. Aí, outro dia foi, é o Lucas Moura, com certeza, que estava torcendo exatamente. Para os brasileiros. Mas tem uma notícia que preocupa o São Paulo. Qual? O Lucas Ferreira, o Lucão, né, o Lucas Ferreira, apresentou dores no quadril depois do jogo treino. E aí o São Paulo está fazendo o trabalho com ele de controle de carga, para ver se isso não é uma lesão. Tomara que não, né? E aí o São Paulo está, assim, essa semana observando e tal, mas ele apresentou dor no quadril e avisou os médicos e aí está tratando com o fisioterapeuta. O trabalho dele, o treino dele hoje está sendo com o fisioterapeuta no campo e controle de carga. Jogo contra o Flamengo, é dúvida ou tá fora? Não, vamos colocar como dúvida. Pode ser que evolua e tal, jovem, né? É diferente. Recupera mais, sabe? A gente sabe como é, né, Hernanzito? Os mais velhos sempre vai na academia um dia, fica 3 sem ir. Toma um vinhozinho e 3 dias para recuperar. Gente, a vida é essa. Tem que dosar, né? A vida é... Esse segundo semestre, tá na tela. O técnico Hernan Crespo mal chegou e já tem uma lista de 5 afazeres principais no time do São Paulo para este segundo semestre de 2025. O primeiro deles já está bem claro. La urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos.
Sim, a primeira tarefa do treinador em seu retorno ao clube é tirar o tricolor da 14ª posição na tabela do Brasileirão, a apenas um pontinho da zona do rebaixamento. Em segundo, dosar o retorno dos atletas que estavam lesionados no departamento médico. Marcos Antônio, Oscar, Lucas e Ferreira estão treinando normalmente e devem ficar 100% à disposição em breve. Outro tópico importantíssimo do treinador é identificar as carências do elenco. Juan e Igor Vinícius deram adeus ao time do Morumbis e outros jogadores ainda podem sair na janela de transferências do meio do ano. Lembrando que o São Paulo, por si só, já tem um elenco curto. Aí complica, né? A quarta meta de Crespo é fazer o São Paulo seguir vivo nos mata-matas que disputa, sem cair de rendimento no Brasileiro, é claro. Tanto na Copa do Brasil, que paga muito bem, quanto na Libertadores, o time está nas oitavas. Por fim, mas não menos importante, o quinto objetivo é fazer o Morumbis voltar a ferver. Não que a torcida não faça a sua parte, pelo contrário, é o desempenho que é de apenas 51% em casa pós-Paulistão. Gente, esses são os 5 objetivos, metas do São Paulo nesse segundo semestre, principalmente do Hernan Crespo, né? Desses 5 aí, quais a gente pode destacar como dos principais? Principal é sair da zona de rebaixamento, né? Ali perto, né, da zona, né? Zona de rebaixamento. Tá tudo bem que está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, tem adversários bons, enfrentar adversários fracos. Mas sair da zona de rebaixamento é crucial, né? Porque o São Paulo, se continuar nessa situação, ele corre o risco de ser rebaixado, né? Corre o risco de ser rebaixado. Futebol é resultado, né? Infelizmente, em campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que somar pontos. E o São Paulo precisa somar pontos. Então, Chico, você está coberto de razão. O São Paulo está numa posição incômoda. Esse, para mim, com certeza, é o primeiro grande desafio do Crespo. Né? Ele concorda, né? Ele também falou que é urgente, ele sabe né? disso, né? Você acompanhou de perto, com propriedade. O Crespo ele foi muito inteligente, ele conhece o São Paulo. Acho que isso é um ponto a favor. O Crespo conheceu o São Paulo, apesar de ainda não ter tido esse contato com a torcida são paulina no estádio. E isso vai acontecer já não nessa próxima rodada, na outra, porque o São Paulo joga fora contra o Flamengo. E talvez o Crespo tenha aquilo que o Zubeldia não teve nesse início de temporada, um elenco um pouco mais forte, mesmo que de forma interna, com as voltas prováveis do Lucas e do Oscar. E eu fico me perguntando, não sei o que vocês pensam, eu fico me perguntando até que ponto vale você investir alto na contratação desses ex-atletas. Porque são jogadores que a gente sabe que são identificados com o clube, são jogadores que tecnicamente podem entregar, mas são jogadores que não têm condição de estar em campo a todo momento. E hoje o futebol, esses clubes exigem muito disso. Compensa um investimento, e eu não estou fazendo uma crítica não, especificamente ao São Paulo, ao Lucas e ao Oscar. O futebol brasileiro vai na contramão, obviamente, vai trazendo jogadores que fizeram história nos clubes, mas gastando muito dinheiro e os caras entregam muito pouco. Quantos jogos, por exemplo, o Lucas e o Oscar fizeram no primeiro semestre? Foram poucos. Foram poucos. O Oscar um pouco mais, né? Não, mas é por isso, Chico. São jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo exaustivo do calendário do futebol brasileiro. Repito, a crítica não é ao Lucas, não é ao Oscar e não é só o São Paulo que tem essa postura. Vamos trazer jogadores, o Coutinho também voltou da Europa. É uma coisa meio complicada essa. É complicado, mas o São Paulo tem a chance de escalar a força máxima contra o Flamengo, né? Quando tem força máxima, fica legal, mas não é sempre que tem. Contra o Flamengo. Eu até fiz aqui um esboço de time do Bora São lá, Paulo. Chico. Aqui, ó, o Rafael, o Cédric, o Alan Franco, o Arboleda, o Enzo Dias, o Alisson, o Marco Antônio, bom esse jogador, Marco Antônio, Lucas Moura e o Oscar. Já contando com os dois, né? Tá. E o quadradinho lá com Ferreirinha e André Dias. O quadrado mágico, né? Do São Paulo. Eu acho que ele tem condição de colocar André Silva, né? Ele tem condição de colocar esse time em campo, né? Não vejo obstáculo nenhum para ele não escalar a força máxima. Já que ficaram aí 15 dias parados, né? Acho que as contusões foram contornadas. É o que se espera, né? Exatamente, é um dos pontos que a gente comentou ali também, né? Como o Crespo vai conseguir dosar, né, a entrada desses jogadores também que estão voltando aí do departamento médico. Mas galera,
São Paulo aí fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Flamengo, né? Crespo aí testando formações aí. Cara, eu acredito muito que o Crespo vai dar um jeito no time do São Paulo, né? Eu acredito. Porém, São Paulo precisa cuidar melhor dos seus atletas, né? Porque é como os comentaristas da ESPN não, do Gazeta Esportiva falou aí, né? O São Paulo quando perde Lucas Moura, quando perde o Oscar, não consegue ter um não consegue ter um atleta à altura para substituir eles. E o Lucas e o Oscar não conseguem acompanhar a toada da temporada. O Lucas até sim, agora o Oscar não. O Oscar já demonstrou que não. O Oscar já demonstrou que é um atleta que ele se machucou, cara, é de um mês para cima. Por quê? Porque ele já é um jogador velho e aí a situação já agrava um pouco mais, já exige um pouco mais de cuidado. E para um cara que ganha 2 milhões de reais no São Paulo, cara, é muito complicado para a situação financeira que o São Paulo tá. Ter que ter um jogador que quando se machuca não tem um poder de recuperação, digamos, rápido. E o Oscar é esse cara. Infelizmente o Oscar é esse cara. Eu rezo que ele não se machuque mais, que ele possa continuar jogando no São Paulo aí nesse segundo semestre, porque o São Paulo vai precisar muito dele. Mas caso ele se machuque, a gente vai ficar desfalcado, muito desfalcado mesmo, que a gente não tem um atleta como ele. São Paulo precisa de comprar um meia? Precisa, mas não tem dinheiro. Então tem que colocar os pés no chão e fazer o melhor com o que tem. Fazer o melhor com o que tem. Precisa, inclusive, precisa de um meia, de um lateral e o Crespo agora pediu um atacante. Eu traria Eric de volta do Vitória. Porém, a gente não sabe como é que o São Paulo vai fazer, porque para mim não tem lógica querer contratar um ponta sabendo que tem um emprestado. Ah, mas o Eric já teve chance. Não importa. Talvez com o Crespo o cenário mude para ele. É assim que eu penso. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!